Eu queria ver a Virgínia, como é que ela vê essa questão, e principalmente essas mudanças também no FIES, que agora limita um pouco o acesso do estudante a esse crédito, né? Já que agora o estudante tem que ter uma nota razoável no Enem para poder fazer esse pedido de financiamento. Bom, boa noite. Boa noite, Florestan. Boa noite a todos os convidados, a todo mundo que está acompanhando em casa. Eu acredito, Florestan, que o FIES ele precisa ser analisado dentro de um universo amplo de políticas educacionais que permitiram que a gente ampliasse o acesso à universidade brasileira nos últimos anos. Então, foi colocado, inclusive, aqui pelo professor Luiz Cláudio. Nos últimos anos, mais do que dobrou o número de vagas nas universidades federais, na rede federal de ensino. E, através do ProUni também, mais de 1 milhão de jovens tiveram a oportunidade de ingressar na universidade. O FIES ele é mais um desses programas e ele vem para facilitar o acesso de uma juventude que normalmente não teria condições de pagar mensalidade, não teve a oportunidade de ingressar no ensino público e passa a estudar com financiamento estudantil numa universidade privada. Eu acho que, sendo o FIES um tipo de financiamento público em uma universidade privada, é fundamental que a gente possa ter controle social e controle público nessas instituições. Porque eu não acredito que compete ao Ministério da Educação entregar um cheque em branco para as universidades sem que a universidade tenha um retorno social a partir de programas como o FIES. Então, o FIES ele permitiu com que mais de 1 milhão, hoje são quase 2 milhões de contratos ativos do FIES, né? Isso é muito significativo. Eu lembro que em 2013 eu participei do ato de celebração do contrato de número 1 milhão do FIES e hoje já são 1 milhão e 900 mil contratos ativos nesse momento. Então mostra como o crescimento do programa foi bastante acelerado no último período. E é fundamental, se o Estado está investindo nesse espaço da universidade privada, a educação, do nosso ponto de vista, precisa ter prioridade através da rede pública. A rede pública se ampliou, mas não foi suficiente para atender toda a demanda do país. E através da rede privada com o FIES e com o ProUni, a gente conseguiu ampliar e democratizar o acesso ao ensino superior. Agora, é fundamental que essas instituições deem contrapartidas para a sociedade, até porque não é interesse da gente que é estudante estudar em uma instituição que não tem nenhum tipo de qualidade, que não tem nenhum tipo de controle de qualidade, que não tem transparência nas suas planilhas, que não tem, inclusive, liberdade de organização estudantil para que a gente possa opinar, inclusive, sobre o FIES, sobre o ProUni, sobre os temas diversos que se vinculam à nossa realidade acadêmica. Então, eu acho que essas mudanças que foram implementadas no último período são mudanças que vieram para garantir mais transparência no FIES, mais transparência nas planilhas de custo das universidades privadas e mais controle de qualidade nessas instituições, o que nos interessa. O que é que não nos interessa, nós que somos estudantes? Nessa fase de transição para as novas regras, houve uma série de atropelos, né? O próprio SIS-FIES, que é o sistema de acesso ao programa através da internet, e ele ficou travado durante um longo período. Isso prejudicou muitos estudantes que não conseguiram renovar e aditar os seus contratos. Inclusive, muitos estudantes que queriam fazer um novo contrato do FIES. E essa transição para as novas regras também foi feita com muito pouco diálogo com a sociedade, o que no final das contas fez com que pouca informação chegasse aos estudantes. E inclusive no prazo final dado para que todos os contratos que já foram firmados fossem editados, muitos contratos não tinham sido editados ainda. Isso gerou uma dor de cabeça muito grande em universidades por todo o país. Aqui em São Paulo, em Santa Catarina, por exemplo, foi uma situação dramática que muitos estudantes viveram, milhares de estudantes, isso no norte e no nordeste do país. Ainda estão vivendo alguns? Ainda estão vivendo, inclusive. Então, é fundamental que todos os estudantes que já têm o contrato do FIES possam editar o seu contrato. Agora, é fundamental que haja também controle público, transparência e controle social sobre as instituições que aderirem ao FIES, porque nós que somos estudantes, claro, queremos estudar em uma instituição de qualidade. Essa questão, por exemplo, que o professor aqui colocou, que tem a ver com o que nós no movimento estudantil chamamos, no cotidiano acadêmico, chamamos das disciplinas online, é uma coisa muito grave, porque eu sou estudante, eu faço a seleção para ingressar numa universidade sob o sistema presencial e eu vejo ao longo do meu curso, o meu curso se descaracterizar totalmente e 20% das disciplinas serem oferecidas na modalidade semipresencial. Então é isso mesmo que acontece, você tem aula de segunda a quinta, na sexta-feira você não tem aula. E a universidade oferece apenas essa opção do ensino à distância, né? Vamos saber do secretário o que ele tem a dizer a respeito disso. Inclusive também
secretário, esse ano houve uma redução, né, no projeto de investimentos. Parece que iam ser 19 bilhões e ficamos entre um número em torno de 15 bilhões de reais. Por que houve essa redução? Por que o MEC fez essas mudanças e colocou em risco aí alguns contratos feitos com os jovens? Como é que o senhor vê essa discussão colocada aqui pelo Celso, de que os professores não são ouvidos e que esses reajustes não são repassados para eles? Essas críticas que foram feitas, como é que o senhor responderia? Bom, Florestan, primeiro, se nós observarmos os números do FIES, nós tivemos uma grande expansão do ano passado para esse. Vamos verificar. De 2013 para 2014, nós tínhamos em torno de 1.200.000 contratos ativos no FIES. Né? E durante o ano de 2014, nós fizemos 734.000 novos contratos. Esse ano, então, veja só, nós iniciamos o ano anterior com 1.200.000 contratos ativos. Nós iniciamos esse ano com 1.900.000 contratos ativos, com a garantia do governo, que eu reitero, isso foi dito desde o início, que todos que desejarem terão o seu contrato renovado. Todos os estudantes que assim o desejarem terão o seu contrato. Essa é a garantia. Desde o início isso foi dito e reitero agora. E, além disso, apesar do ajuste, o compromisso do governo foram mais 252.000 vagas. Então, se nós somarmos o que temos esse ano, nós temos um avanço em relação ao ano anterior. E é importante que a gente faça isso. Esse é o compromisso do governo com esse programa. Mantém-se todos os contratos e abre-se 252.000 vagas. Se nós observarmos a comparação com o Sistema de Seleção Unificada e com o ProUni, foi o programa que mais atendeu aos jovens que buscaram o ensino superior. No Sistema de Seleção Unificada, nós tivemos 205.000 vagas e algo como 2.700.000 inscrições. Portanto, 2.500.000 jovens ficaram fora do Sistema de Seleção Unificada para as universidades públicas. No ProUni, nós tivemos 213.000 vagas e nós tivemos em torno de 1.400.000 inscrições, ou seja, em torno de 1.200.000 ficaram fora. No Sistema de Seleção Unificada, em torno de 490.000 inscrições, atendemos 252.000. Praticamente, um em cada dois conseguiu a sua vaga. O ensino superior é assim mesmo, nós estamos ampliando as oportunidades, mas nós vamos ter sempre limitações no acesso, né? Nenhuma universidade consegue oferecer tantas vagas quanto os estudantes que a procuram, até pelo débito que nós temos do passado e apesar de toda a expansão que nós fizemos. Então, isso é um avanço, eu acho que nós avançamos muito, estamos dialogando e vamos dialogar, e os professores são convidados. Eu acho que, eu reitero isso sempre, sabe, o respeito que nós temos pelos professores, seja do ensino superior, da educação básica, eu tenho uma convicção, que não é só minha, mas de vários educadores, que nenhuma escola é melhor do que os seus professores, né? Quer dizer, os professores são aqueles que, de fato, mantêm a qualidade da escola. É claro que nós precisamos de um bom projeto pedagógico, nós precisamos de gestão, nós precisamos de infraestrutura, mas a essência. Então, estamos sempre abertos a estarmos dialogando com os professores para que nós possamos aprimorar os nossos projetos de inclusão no ensino superior. Então, eu acho que os números mostram isso, né? E eu quero reiterar novamente. Nós tivemos muitas coisas que foram mal colocadas. Eu cheguei a ver filas na porta de instituição para fazer aditamento. Olha, por que se eu faço em computador? E mais, porque nós prorrogamos o prazo com a garantia que todos, né, era até 30 de abril, nós julgamos para maio. Então, todos terão aditados e tivemos mais 252.000 vagas e vamos continuar com esse programa, porque ele é importante para que nós possamos atingir as metas do Plano Nacional de Educação e, além disso, para que nós possamos saldar essa dívida que nós temos com várias pessoas nesse país que queriam estudar no passado e não tinham condições pelo número limitado de vagas e de oportunidades.